Bom dia para todos vocês, bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Bem-vindo para quem está ouvindo agora com a gente de manhã ou vai ouvir isso de manhã, se não é boa tarde ou é boa noite, é qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, aqui com vocês no Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco. E o Padre Renan, uma alegria sempre a gente fala bom dia, né? Mas agora o Padre Neco lembrou uma coisa importante, bom dia, boa tarde, boa noite, é o Padre Marcos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma alegria estar com vocês. Marcos Manchu, já teve do programa com a gente aqui, já. não sei se você ouviu, se você lembra, ele falando já, sobre a consagração à Nossa Senhora, grande Padre Marcos Manchu, que agora está em Mérida, no México. Tá lá trabalhando duro e esperamos que ele volte, né? Quarta-feira, 19 de janeiro, já passou um pouquinho mais de uma semana, né? Nem lembro já que a gente gravou aqui o seu último programa aqui sobre os conselhos para os temperamentos. E hoje estamos aqui de volta com vocês. Uma semaninha bem tranquila, bem tranquila nossa aqui. Padre, se quiser pode começar, Padre, eu sei que foi mais tranquilo. Não, eu tive intensa, a minha foi muito intensa. Olha, eu saí na quarta-feira, eu fui visitar umas famílias de Piem City, visitar a família de um vocacionado que está aqui no nosso seminário. Depois fui visitar a família do Matheus Gevenca para ver se ele está nervoso, se está calmo. Matheus Gevenca é um grande amigo nosso, vai casar com a Ana no próximo sábado, e a gente vai estar lá junto. Então eu fui lá para acalmar o noivo. Vai ser sábado, né? Aí vamos estar os dois aí, se Deus quiser. Vamos estar lá com ele. Vai ser uma celebração bonita, todo o povo de Piem. Tá, metade da cidade está convidada, eu creio. Mas vai ser uma celebração muito bonita, porque temos muitas famílias ali, né, que conhecemos. Sim, vai ser uma alegria estar juntos. E eu fui lá porque nada acalma mais um quase noivo do que um churrasco com uma cerveja. Não, então, noivo já é, né? Quase esposo. Quase esposo, quase marido, né? Tá a ponto de casar-se, matrimônio. Depois de Piem, eu fui a Joinville para dormir e ia visitar um grande amigo nosso, companheiro meu de seminário menor, Lucas Garcia, Mr. Lucas agora, né? Futuro diretor de um colégio lá em Brasília. Ele foi visitar os pais que estão morando em Balneário Camboriú, então eu fui com ele. E tivemos um dia bem descontraído, bem divertido, boas conversas, boas risadas, boas lembranças e um bom divertimento também, que eu não posso falar muito como foi, mas só posso dizer que o Padre Renan voltou bem queimadinho desse dia. Foi muito bom, muito agradável, fiquei o dia todo lá. Depois do dia de descanso, voltamos para casa celebrar a missa para eles, para a família, e já na sexta-feira, outra vez sofrendo depois de um dia de praia, quinta de praia. Na sexta-feira, outra vez sofrendo, eu tinha missa sexta, sábado e domingo em São Francisco do Sul, na Praia da Enseada. Então, desde sexta fiquei na Enseada. Passei todo o final de semana na Praia da Enseada, porém celebrando missas. Claro que entre uma missa e outra eu ia fazer uma visita para alguma família, né, atender, mas também fui na praia descansar, né, rezar, contemplar. Não podia contemplar muito, né, Padre Felipe, porque estava cheio, não dá para contemplar muito, mas eu encontrava meu cantinho lá na Enseada, que sempre tem um cantinho solitário para você rezar, contemplar e tomar um banho bem gostoso. Foi muito bom também. E as missas, sem dúvida, que foram celebrações muito bonitas. Ali na Enseada eu gosto de celebrar porque vão muitos turistas, né? Vão muitos visitantes na praia e vão à missa, né? Muitas pessoas de Joinville, e como eu trabalho em Joinville, eu também conheço muitas pessoas. Teve ali um grupo das lideranças do Encontro de Casais com Cristo, do ECC, de uma paróquia lá de Joinville. Todo mundo estava na praia, todo mundo foi na missa, todo mundo se reuniu para fazer um churrasco e convidaram o Padre Renan para dar a bênção. Fui lá também. Fiquei hospedado com o nosso grande amigo Pedro, corretor de imóveis, hein? Se você busca, olha, fazendo propaganda, Pedrão. Se você busca pedir um patrocínio aí casa, depois. Aí, se você busca uma casa para descansar na Praia da Enseada, não duvide, o melhor imobiliária, corretor de imóveis Pedro Vieira, imobiliária Pedro Vieira, pode buscar que ele vai conseguir a melhor casa para você ali na Praia da Enseada. Muito bem. Dá uma ajuda aí depois aí pela propaganda aí. Ele consegue sempre casa para os padres ficarem lá e descansar. Foi muito bom, eu fiquei com a sua família hospedado. Era temporada, não tinha uma casa só para mim, temporada alta. Então eu fiquei com a família dele. Mas uma família muito agradável também. Tem um filho no seminário, então é parte da nossa família. Estivemos aí juntos. E depois das celebrações, almocei por lá na Enseada e já voltei correndo para Joinville, porque deu um probleminha. Eu ia voltar para Curitiba, mas deu um probleminha com um compromisso que o diácono René tinha em Joinville na segunda. Então ele pediu para mim, para que eu assumisse esse compromisso.
e, portanto, só na segunda noite que eu voltei aqui para Curitiba e viver um pouquinho, pelo menos, em comunidade, né, com os padres da nossa comunidade. Foi essa minha semana, intensa, hein? Não foi muito descanso, não. Teve muita praia, mas trabalho na praia, isso que é importante, né? Padre Felipe, fica à vontade. Sim, não, o meu sim foi mais tranquilo. Na verdade, estou aqui no período de transição, como vocês sabem, pois já está tudo confirmado a princípio, né? Já sabe que essas coisas às vezes acontecem e mudam tudo, mas bem, a princípio estamos já com a passagem para o dia 1º de fevereiro para chegar a Arujá, São Paulo, para o nosso centro de noviciado, Casa de Retiro, Nossa Senhora Aparecida. E, pois, aqui estamos meio que fechando, né? Fechando processos, fechando coisas, visitando ainda algumas pessoas que ficaram faltando, assim, daquelas despedidas de novembro lá. Então, estou bem assim, durante o dia, bem tranquilo, preparando coisas, lendo, também jogando também o Play. Então, estamos bem tranquilo, assim, não tem muitos compromissos. Só no final de semana que tinha já os matrimônios, um desses matrimônios já marcado, que eu celebrei no sábado à tarde, e depois as missas que tinha pego de substituição do pároco aqui do Campo Magro, o Padre Regis, na Paróquia Imaculada Conceição. Eu já tinha celebrado numa das capelas de São José Operário, muito boa, os músicos bons, a comunidade fervorosa, aí, bem presente. E aí tive a oportunidade agora de conhecer a paróquia e mais outra comunidade, São Francisco, outra capela. E muito boa, pessoas simples, especialmente a paróquia é bem cheia, a paróquia é pequena, estão construindo uma paróquia maior, não sei para quando vai ser inaugurada, mas uma paróquia antiga, não sei se é de 1800 talvez, final de 1800, se não me engano, que eu li por ali. Mas é uma paróquia pequena, mas está cheia, tinha 2 horários de missa, então eu estive celebrando aí, ajudando, então foram 3 missas no domingo, uma no sábado na capela, e pois... assim, bem tranquilo. Então, aí depois do dia comunitário não tivemos na segunda, aproveitamos ontem com o superior, o Padre Esaú, fomos aí tomar um choppzinho e uns espetinhos juntos. E, pois, assim foi a semana, bem tranquila para mim também. Essa semana vai estar um pouquinho mais corrida também pelos matrimônios, sábado e domingo, e missas também que vou ter em São José dos Pinhais, missas que já estavam assumidas aí também. Então, vai ser mais corrida esse final de semana e as diversas aí... visitas pastorais que estamos ainda tendo aí de despedida por aí, mas bem contente de estar ainda revendo algumas pessoas antes da minha viagem já para São Paulo. E ainda estamos vendo, não fiquem nervosos, ainda estamos vendo, queremos continuar, é nosso desejo de continuar com o Católico Você Sabia. Na verdade, até tive 2 surpresas essa semana, né? Uma um pouco mais ruim, outra foi também ruim, mas já arrumaram, né? Uma foi que o nosso site Católico Você Sabia, de repente eu vi ontem à noite que estava fora do ar, deu bug total. Ontem para ontem, deu bug total. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu fui ver lá, estava pago, o domínio está pago até dezembro desse ano. Então, quem quiser ajudar com os gastos também de manutenção de página e todas essas coisas, a gente aceita qualquer ajuda e doação. Só perguntar que a gente manda um pix para vocês aí, para vocês mandarem para nós. E depois disso teve... eu não sabia bem o que era, pensei que era, aí depois eu fui ver se era o WordPress, né, mas eu sei que é gratuito o WordPress, então eu falei, não, então não é o WordPress o problema, e pois não era a página de hospedagem dos áudios, que é essa página que é bem mais cara, porque é a página de fora, ela estava bem, porque só não estava funcionando a nossa página, o nosso domínio Católico Você Sabia, né, .com.br, todos os outros demais redes sociais, não são mais que redes sociais, mas os outros, como chama? As outras páginas para você poder ouvir, YouTube, Spotify, Deezer, todos estavam funcionando, então eu não sabia bem o que era, mas aí depois o padre encarregado lá em São Paulo me avisou que eles estavam de mudança de servidor, então pois tinha feito toda essa migração, porque parte disso aí eles que estão me ajudando um pouquinho lá, e aí já migrou, já está funcionando de novo a página, então se você entra pela página oficial, não pelo Spotify, YouTube, diversos que tem, pois já está lá, já funcionando de novo, e já vamos ter, pois hoje, se Deus quiser, agora de tarde, já coloco o programa de hoje lá também. E o outro ruim, digo ruim mais a nível pessoal, assim, porque
pois acho que alguma vez eu comentei, se não ainda temos que comentar com mais detalhes sobre a história de como começou tudo isso. Estava talvez programando para o segundo aniversário. Nossa, passa tão rápido que a gente já fez 2 anos agora em janeiro, né? De programa, já 89, esse é o 89º programa que estamos gravando para vocês. 2 anos já aqui com o Católico, você sabia. Nem comemoramos, que o padre não veio, não estava aqui no dia 6, 7 mais ou menos, que é a primeira semana ali de janeiro, mas ainda estamos em mês de comemoração. Ontem fomos comemorar e isso aí também a gente comemora também. Mas não consegui comentar muito, mas um dos programas a quem pois, eu ouço bastante de podcast de uns países americanos, o Catholic Stuff You Should Know, né, coisas católicas que você deveria saber, pois eles deram uma encerrada depois de 12 anos, né? Eles tiveram 12 anos gravando e mais ou menos eles começaram também em janeiro, né? Só que já faz 12 anos, em 2010 que eles começaram. E pois é grande inspiração para mim e sempre escuto e tem ideias bem boas que também muitas eu tirei até dali do início do nosso programa, e eles deram uma pausa, né, uma pausa para reflexão, né? Eles comentaram desse modo, pretendendo voltar para esse mês de janeiro, fevereiro, mas pois como eles, né, comentaram lá, pois eles compartilhavam muito daquilo que eles viviam também, um pouco essa ideia que a gente busca trazer aqui da nossa vida religiosa, sacerdotal, e pois eu acho que eles não estavam bem, né, na vida pois, de fraternidade, sobretudo. Então eles preferiram, entre os produtores, os apresentadores, então eles decidiram dar uma pausa. Eu fiquei meio triste assim, porque tinha pois, muitos programas que muitos me ajudaram bastante também na minha vida espiritual e vida sacerdotal, mas a gente reza e encomenda para que eles também estejam bem, né? Esse é um parênteses assim, bem breve, mas... Mais 12 anos, então a gente ainda tem um pouquinho pela frente. Tem, né? muito ainda para continuar fazendo nossos programas, então, pelo menos para tentar aí oferecer para vocês algo aí que possa ser de ajuda. Mas vamos lá, porque daqui a pouco o Galo já vai estar aqui, pois, dando seu parecer aqui, né? Pois hoje, pois, me toca o programa de hoje e ainda não voltei na direção espiritual, ainda estamos ali tentando ficar firme com o livro, dei uma parada, tinha outras coisas que cruzaram de leitura nessa semana, mas foi um tema breve até que a gente vai fazer hoje, que é sobre um tema da Bíblia. Vocês talvez lembrem, recordem lá atrás, né? Já faz 40 programas atrás, na verdade acho que foi dezembro de 2020 ainda, nem lembro, acho que foi dezembro de 2020, o programa 45. Até na semana passada, falando dos temperamentos, eu falei um momento 42, depois passei para 45, mas era 42 os temperamentos, e hoje a gente está comentando os primeiros passos da Bíblia, né, que foi o programa 45. E, pois, sobretudo, comentei brevemente assim, sobre o sentido alegórico, o sentido moral, anagógico, literal, e como ler a Bíblia, que era realmente o foco era de como ler a Bíblia, né? Como escolher uma Bíblia, buscar um tempo do dia para poder ler, aprofundar no conhecimento geral da Bíblia. Mas, pegando esse livro, um guia da Bíblia, guia geral da Bíblia, que encontrei por aqui, recebi esses dias, e vi que ainda existe, pois, vendo muitos comentários ou pessoas, existe ainda uma dificuldade maior, um desconhecimento maior por parte de pessoas, de fiéis, em todos os meios, né? Mas a gente vê sobretudo nas redes sociais, sobre os textos da Bíblia, né? Sobre a Bíblia em si, até mesmo como manusear a Bíblia, como citar a Bíblia. Então, eu queria dar um pouco essa ideia que eram temas que, não sei, eu acho que eu lembro que, não na minha catequese certamente, não lembro que foram das melhores, mas eu acredito que alguma que outra catequese, pelo menos que pois, eu tenho visto, se comenta um pouco sobre os capítulos, versículos, abreviaturas, como citar a Bíblia, e é algo que, pois, cada vez eu vejo mais que menos católicos sabem disso. Então, eu acho que Tem que falar página, né? Olha, abre em João capítulo 20. Padre, que página que tá? Então, não dá muito certo. Diante, né? das diversas Bíblias, né, que as pessoas usam, é muito difícil, né? Não é a mesma página. Então, e o mais correto é parte do conhecimento, né? Ninguém pode amar aquilo que não conhece, é uma frase já conhecida e falamos algumas vezes por aqui, mas quanto mais conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus Cristo mesmo, que é a palavra, Ele que é o verbo,
Então, pois mais conhecimento pois vamos ter de Deus e mais vamos amar a Deus, né? Então, pois é parte disso, né? Então é um pouco isso que gostaria de ver com vocês, falar sobre o texto da Bíblia, né? Esse vai ser um pouco o tema mesmo, né? A Bíblia, pois, é a obra literária mais importante da história da humanidade, né? E essa importância, pois, confirma o fato de ser o livro com mais edições na história do mundo editorial de todos os tempos. É o livro mais traduzido ao maior número de idiomas do mundo, mais de 2.000 idiomas traduzidos. E é o livro mais vendido nos mercados literários e livrarias, né? Ademais, é o livro mais interpretado, analisado, comentado em toda a história da literatura e da crítica literária. E é o livro mais venerado como sagrado entre os livros que configuram o panorama das religiões. Então, pois, se tudo isso não basta para você ter interesse em conhecer a Bíblia, pois, sobretudo para nós que acreditamos, para nós que temos fé, que sabemos que é inspirada por Deus, pois esse é pois, um manual de vida também, né? E para os que acreditam, a Bíblia é a palavra de Deus. Se bem, pois, a sua redação foram realizadas por diversos homens inspirados, né, com diferentes estilos e gêneros, foram pois, refletindo essas distintas formas nas que Deus se foi revelando ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo de Deus, né? A Bíblia em si, a palavra Bíblia é um termo grego geral, Biblia, que significa livros em plural. O seu singular, biblion, biblion é um diminutivo do nome da cidade de Biblos, nome que puseram os gregos na cidade fenícia de Gebal, que aparece até no livro de Ezequiel, no capítulo 27, no versículo 9, fala da cidade de Gebal, que está, só para a geografia, aí, 40 quilômetros ao norte de Beirute, conhecida na antiguidade por ser um mercado de papiros, né, desses papéis que utilizavam para fazer a escrita, para documentos, tudo. Os papiros que eram tragos, né, que chegavam desde o Egito. Então, aí Gebal era a cidade pois, onde se vendia esses papiros, né? E pois, esse plural da Bíblia pois, né, dá essa ideia, reflete, a variedade de obras literárias e de gêneros que formam pois, o texto completo da Bíblia. Pois, em realidade, pois, a Bíblia, mais que um livro, é uma biblioteca, né? A mesma obra se define a si mesma como uma coleção de livros sagrados, da Bíblia Tarragia, aí para lembrar o nosso grego aí para Renan, que sai no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 12, no versículo 9 fala disso assim, né? Os livros sagrados, né? Os livros santos. E pois, esse é o sentido também da Bíblia, né? Um pouco vamos falar agora da estrutura da Bíblia, isso foi uma introdução, então vamos falar sobre a estrutura, capítulos e versículos. O Galo já está aí. Acelerou hoje. Sim, já está aí. Não, é que a gente começou ali desde o início, ele já está contando, ele quer que a gente chegue até os 50 de novo, mas não. Então, pois, tem que escutar o Galinho aí. O Galinho é gente boa. Já acelerou e acordou também, porque está mais forte, né? Está mais fortinho um pouquinho. Então, já está tomando café da manhã, já o Galinho, já está tudo. Então, vamos lá. Pois o primeiro ponto, então, sobre a estrutura, né? A Bíblia tem duas partes, pois mais ou menos, talvez, algumas dessas coisas já comentamos nos primeiros passos para a Bíblia, mas depois retornar aqui um pouquinho para ter essa estrutura mais clara, né? Duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O termo testamento se identifica com a aliança antiga e a nova de Deus com seu povo, né? O Antigo Testamento se trata pois, dessa aliança de Deus com o povo por meio de Moisés, e o Novo Testamento da nova aliança realizada através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Acredito que para vocês ouvintes não é nada novo isso, mas pois, de repente alguém que você queira indicar aí que não conhece nem a Bíblia, pois aí pode ajudar um pouco, né? O Antigo Testamento contém pois, basicamente a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebreia. O Novo Testamento contém a boa notícia da mensagem de Jesus Cristo e a história dos primeiros cristãos, né? As duas partes do livro da Bíblia que chamamos de Bíblia são a literatura sagrada cristã, né? Especialmente para os católicos é toda essa literatura sagrada pois do nosso caminho de salvação, né? Pois em grande medida pois a Bíblia judaica, a Bíblia hebreia é o que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento,
né? E a Bíblia cristã, a Bíblia católica, é o Antigo Testamento mais o Novo Testamento. Essa divisão em duas partes, né, definidas e diferenciadas, tem múltiplas, né, diferentes obras, né, um total de 73 livros, para nós católicos, configuram a Bíblia católica, a Bíblia cristã. 46 livros formam o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento, né? Esses livros, por sua vez, se classificam por grupos temáticos. No Antigo Testamento estão o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos e os livros sapienciais, né? Um modo de divisão que se tem do Antigo Testamento, e o Novo Testamento está dividido entre evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas apostólicas e Apocalipse. Essa divisão de cada um dos testamentos, do Antigo e do Novo, é a que seguem, pois, os católicos, né? Os judeus distribuem a Bíblia hebreia, né, o Antigo Testamento, o Tanakh, que eles chamam, em 3 partes, que é a lei ou Pentateuco, a Torá, depois os profetas, Neviim, e os escritos Ketuvim, assim dizem em hebreu, segundo aqui o texto me diz. E o Antigo Testamento, pois, é comum para os judeus e os cristãos, com diferença de 7 livros, né, que os protestantes chamam de livros apócrifos e os católicos o denominam deuterocanônicos. É dizer, que entraram no cano em segundo lugar, foram depois adicionados. Eu não anotei aqui os 7 livros deuterocanônicos, mas eu falo para vocês bem rapidinho, porque na minha Bíblia tem aqui anotado quais são os deuterocanônicos. É o Baruch, o Judite, Baruch, os 2 Macabeus, são 4, faltam 3. Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida, e me falta um, que eu não achei aqui. Não, esse é do Novo. E Tobias, são 7. Então, esses são os livros deuterocanônicos que, pois, foram acrescentados, pois, como livros também sagrados na nossa Bíblia, no nosso Antigo Testamento. No Novo, pois, o Novo, pois, é obra e propriedade da Igreja Católica, porque, pois, é quem juntou esses livros, pois alguns protestantes, algumas denominações protestantes cancelam algumas das cartas, se eu não me equivoco, a carta de São Tiago, não, esqueci agora qual deles que eles cancelam. Cancelam 1 ou 2, dependendo da denominação, cancelam 1 ou 2 livros, 2 cartas do Novo Testamento. Mas, pois, como a Bíblia é uma realidade que nasce, cresce e aparece dentro do contexto católico, pois a gente, pois, confia que a Igreja está no caminho certo no que é o compêndio da Bíblia, né? Pois vamos entrar então agora algo muito prático, que eu vejo muito erro, né, especialmente no meio católico, mas, pois, acredito que menos conhecimento ainda pelas pessoas sobre os capítulos e os versículos, né? Sobretudo como fazer essa denominação, né? Mas só para a ideia de como nasce um pouco, né? Essa divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento, né? De cada uma dessas 2 partes está organizado internamente cada um dos livros da Bíblia com capítulos, e os capítulos em versículos, né? Alguns livros têm primeira parte, segunda parte, né? Como mencionei do Macabeus, primeiro a Macabeus, segundo a Macabeus, mas essa divisão interior está capítulo e versículos. A numeração em capítulos e versículos é a maneira mais cômoda e ao mesmo tempo mais precisa de citar qualquer texto da Bíblia, né? A primeira divisão da Bíblia em capítulos se realizou, pois, lá atrás com Stephen Langton, né, um professor da Universidade de La Sorbona, né, e ele arcebispo de Canterbury, no século XIII. Ele nasceu em 1150 até 1228, mas ali em 1200 e pouco, ele, pois, elabora, ele é quem coloca os capítulos em cada livro da Bíblia, né, em todo esse período aí da sua vida, o cardeal de Canterbury, Stephen Langton. E depois, em 1226, apareceram editadas na França as primeiras Bíblias divididas em capítulos, as Bíblias parisinas. São quando, pois, aparecem compilada
aí certamente por esse cardeal. Mas foi até o humanista protestante Theodor Beza, de 1519 a 1605, que no ano de 1565, introduz os versículos no mesmo texto. Então é aí quando esse estudioso, humanista protestante, está introduzindo até para questão de estudo os versículos, e mundialmente aceito essa, tanto a numeração de capítulos como a de versículos, já a partir daí. Comentando um pouco sobre as abreviaturas, com a divisão nos capítulos de cada livro da Bíblia, os textos ficam então mais fáceis de buscar, de localizar e também de citar. E essa fórmula se acrescentou também a abreviação do livro bíblico em questão. Então, cada livro, tanto do Antigo como do Novo Testamento, também tem uma abreviação que se utiliza na hora de citar os capítulos e versículos, ainda que não há uma unanimidade nesse caso. Na abreviação também uma diferença entre as línguas também acontece, mas no que refere à divisão de capítulos e versículos é unânime, essa referência, essa divisão. Mas, como falei, nas abreviações dos livros bíblicos vai depender também do idioma e da versão também da Bíblia. Algumas versões eu tenho visto que às vezes mudam essa abreviação do nome de cada Bíblia, por causa da decisão editorial, tanto que tenha uma regra tão específica assim. Aqui, por exemplo, na edição bíblica que eu trouxe aqui, que eu tenho presente, que eu tenho que achar, que eu tirei o marcador daqui agora, achei já. Eu estou com a Bíblia da CNBB, que ela abrevia quase todas as editoras, justo já no início, antes ou depois do índice, ela coloca uma série de sinais, de abreviações, e aí está uma das tabelas dos livros bíblicos, geralmente vem por ordem alfabética, e com a abreviatura. Então, está ali Gênesis, alguns talvez pensem que é GEN, e na verdade é só GN. Então, é o livro do Gênesis, você vai abreviar GN. O livro de Judite, é JT. O de Josué é JS. Então, assim são como estão anotado. Jó é JO com acento, porque se é só JO, é João, é o livro de João. Então, para você não ficar perdido quando tem que buscar as abreviações, é importante também saber, para quem lê a Bíblia, para quem vai estudar a Bíblia, quem vai buscar citas na Bíblia, saber essas realidades, Então, a divisão de cada um, sobre eu citar mesmo a Bíblia, a divisão de cada um dos livros da Bíblia em capítulos e versículos permite, então, localizar textos rapidamente, identificar frases, citar histórias, referir acontecimentos, E graças aos capítulos e versículos podemos ir diretamente a buscar uma frase. Quando alguém fala, livro de tal, capítulo tal, versículo tal, ou quando lemos isso, Por isso, para citar a Bíblia, se utiliza uma metodologia geral que simplifica esse procedimento para ajudar também a trabalhar com o texto sem grande esforço, Pois aqui eu falo bem rapidamente como citamos essa realidade, o livro, na hora de citar ou buscar um texto da Bíblia, o primeiro que precisamos fazer e sinalar, identificar, é o livro bíblico em questão, com sua abreviatura. Assim, por exemplo, se queremos citar o texto do Gênesis, que falamos, que é o primeiro livro da Bíblia, o que fazemos é indicar a forma abreviada, o nome do livro, GN. E com essa indicação já sabemos a que livro temos que nos dirigir para citar ou buscar a cita em questão, o texto em questão. Depois o capítulo, seguindo esse processo ascendente, depois de cada livro bíblico, está dividido em capítulos, segundo a extensão da obra. Uns livros têm mais capítulos ou outros têm menos. Como curiosidade, dato para você que talvez não sabia, mas agora como católico você sabia, você sabe, O livro com mais capítulos da Bíblia é o livro dos Salmos. Está preparado para estamos aqui, ó. É o livro dos Salmos, com 150 salmos, que corresponderiam a 150 capítulos,
Então, cada salmo seria um capítulo do livro dos Salmos. Mas depois desse eu já não saberia qual é. Talvez Isaías, se eu não me equivoco, que tem como 60 e poucos capítulos. Depois, o livro do Antigo Testamento com menos capítulos, esse é difícil. Essa eu tive que também colar. Do Antigo Testamento? Essa é bem difícil. Não sei, será Ruth, Tobias, alguns deles aí. Não, é o profeta Abdias, tanto que eu nem conheço, eu nem lembro de ter lido esse capítulo, porque na verdade ele só contém um capítulo. É o livro menor da Bíblia, que contém só um capítulo, é o livro do profeta Abdias, igual que as cartas de São João e de Judas, que também só tem a segunda e a terceira carta de São João, né? E a carta de São Judas no Novo Testamento, que também só possui um capítulo. Que é Judas Tadeu também, né? Aproveitando Tadeu, a deixa aí. São Judas Tadeu, né? Carta de São Judas Tadeu, que tá, se você não sabia, porque algumas pessoas pensam até, mas Judas escreveu a carta. Não é Judas o traidor, São Judas o Tadeu, São Judas Tadeu. Ele escreveu uma carta, então as pessoas às vezes nem tem muita devoção no México a São Judas Tadeu, especialmente em León, mas às vezes nem sabem que ele escreveu uma carta que está no Novo Testamento, né? Então a carta de São Judas e a segunda e a terceira carta de São João, o evangelista, que escreveu, ademais do evangelho, escreveu também cartas e o Apocalipse. A segunda e a terceira carta que ele escreveu só tem um capítulo também. E versículo, depois de você já identificar o capítulo, o livro, o capítulo, pois você identifica, busca o versículo. Cada capítulo está dividido em versículos, que também segue um processo ascendente, do 1 até onde chegar. Acho que não tem nenhum que chegue a 100. Acho que os maiores versículos que chegam a 70 e pouco, que deve ser em São João. E por que classificaram assim? Pois tem que perguntar lá ao Senhor, lá em cima, lá que a gente falou nele agora, ao Senhor Teodoro Bezia, porque ele colocou os versículos assim, né? Mas e também é o capítulo, porque também o cardeal Stephen Langton se cortou em capítulos, pois as histórias também não dava para colocar mais versículos ainda. Mas para curiosidade, seguindo no tema de curiosidade, vendo se o padre conhece bem a Bíblia aqui, o padre, pois podemos perguntar aqui se ele conhece, como curiosidade, qual é o versículo mais curto da Bíblia. Versículo? Versículo, o capítulo já falava, que é o capítulo só, mas agora o versículo mais curto da Bíblia. Do Antigo e do Novo Testamento. Essa é bem difícil. Não sei não, isso é demais, né? O do Novo eu já sabia. A gente não chega a estudar essas coisas, não. O do Novo eu já tinha visto num programa, até do Jô Soares, lá atrás, de um acho que ele não sei se era católico, acho que era católico, um senhor que tinha de memória, creio que toda a Bíblia, ele sabia de memória toda a Bíblia, os versículos e tal, então sabia todo esse montão de coisa assim. E aí ele lá naquele programa, imagina, depois até aprendi alguma coisa para dizer com o Jô Soares, mas aí apareceu e ele falou, e eu nunca esqueci mais desse versículo, né? Que é um versículo bem bonito até do Novo Testamento, que é Jesus flebat, né? Jesus chorou. É o versículo mais, são 11, e até eu comparei aqui depois, pelo menos na Bíblia da CNBB, porque eu vi que em outras línguas até está diferente. Vamos ver aqui. Até em português, eu vi que tem alguma tradução no português que está diferente. É o versículo, versículo 35 do capítulo 11 de São João. Aí quando Jesus vai para fazer Lázaro ressurgir, pois quando ele chega à tumba e fala, e Jesus chorou. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia da CNBB, pois é essa, que tem 11 letras. E a do Antigo Testamento, que também contém 11 letras, e aqui eu encontrei diferença entre a Bíblia em espanhol e em português. Em espanhol é o versículo 13 do capítulo 20 do livro do Êxodo. Então vou fazer ao contrário. Êxodo é X, capítulo 20, versículo 15 em português. Não roubarás, que também tem 11 letras. Esses são os dois, e no espanhol não é o quinto mandamento, senão é o quarto, não é o sétimo mandamento, é o quinto mandamento, não matarás, no livro em espanhol. Mas em português, não, como está escrito em português, aqui rápido, ver se eu acho aqui, Gênesis, vamos ver se a gente está, Êxodo, perdão, vamos ver se a gente procura rápido aqui. Êxodo capítulo 20, está escrito
o quinto mandamento, não cometerás homicídio, pelo menos na Bíblia da CNBB. Aqui está, Bíblia de Jerusalém, não tá matarás. Igual. Jerusalém, então tem 2 versículos menores, que é o 14, não, o 13. 13. É o 13 e o 15. Não, a Bíblia da CNBB está, não cometerás homicídio. Então, pois na Jerusalém tem 2 versículos, então menores versículos, mais curtos da Bíblia. Isso é só por curiosidade, a gente pois brinca, mas é por questão de conhecimento, e que algo pode ajudar aí no conhecimento, só na curiosidade. Então, seguindo a ordem, pois como falamos, livro, capítulo e versículo, podemos citar então qualquer texto da Bíblia, né? Pegando esse exemplo do Gênesis 20,15, agora a gente vai entrar nisso, e João 11:35. Né? Então tem essas 2 ideias que podem ajudar. Então essa forma de citar a Bíblia é utilizada na maioria dos idiomas do mundo. Só alguns pequenas diferenças nessas citações. Por exemplo, os protestantes e o mundo anglo-saxão, ou seja, todos de língua inglesa, separam os capítulos, né, dos versículos com 2 pontos. Enquanto que para nós católicos e todo o resto do mundo, separa os capítulos dos versículos com uma vírgula. Então isso é bem importante, né? Eu costumo, não tanto julgar, mas ver se a pessoa é católica quando ela posta algum versículo, né? alguma passagem bíblica, se está com a vírgula ou com 2 pontos. Até mesmo em textos, às vezes, que vêm, e fotos, e imagens traduzidas, eu sei qual é o contexto daquele que escreveu. Né? E assim a gente entende, né? Se é um texto em inglês, pois todos os americanos, pois os que escrevem em língua inglesa sempre colocam 2 pontos. No resto do mundo, os católicos colocamos vírgula para separar o capítulo dos versículos. Então é importante ter esse conhecimento, né? Porque pois também é uma identidade nossa também, né? De como pois todo o resto do mundo e os protestantes pois tomaram isso, também eu acredito por essa raiz do protestantismo muito na língua inglesa, né? Muito mais presente na língua inglesa e muito mais desenvolvido em relação a escritos, a traduções ou o que seja, né? Então, pois essa realidade da vírgula é importante, então, que esse elemento que distingue, né, os capítulos e versículos, né, que estão situados depois do capítulo, em primeiro lugar, e depois o versículo, pois utilizemos a vírgula. Né? Em caso de que, no lugar da vírgula, né, a Bíblia separe com pois, um travessão, quer dizer que o texto que estamos citando é todo o capítulo. Né? Por exemplo, quando eu cito Lucas LC 4 e não vem a vírgula, mas senão um travessão e outro número, né? Estamos incluindo todos os capítulos que estão ali entre o 4 e o 6, ou seja, o capítulo 4, 5º e o 6º. Né? Isso é mais fácil de ver visualmente, mas eu comento só para que vocês tenham esse conhecimento, que depois pode ajudar. E depois a separação também se pode utilizar com um hífen, que indica desde até, né? Desde tal até tal. E geralmente vemos isso nos versículos, né? O hífen, geralmente que é o tracinho, está no hífen. Então, Lucas 4,16 até 2,16 até o 30, incluindo. Isso quer dizer que estamos marcando esse capítulo 4, versículos do 16 até o 30, e ambos incluídos, né? Tanto o 16 quanto o 30. Então, vem com um hífen essa marcação dos versículos. Né? Se nossa citação, né, quer citar também diferentes capítulos do mesmo livro, em lugar da vírgula ou de pois, um travessão, o que utilizamos é um ponto. Então, ou talvez para especificar também um versículo, né, concreto. Por exemplo, se a gente marca Lucas 4.6, quer dizer que estamos citando o capítulo 4 completo e o capítulo 6 completo do Evangelho de Lucas, sem ler o 5º. Né? Outro modo também, e quando queremos entre versículos, também fazer o mesmo. Exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 16.20, ou seja, vamos ler o 16 e o 20. Né? Muitas vezes as pessoas acham que até nos missais cotidianos,
nos folhetos, vem esse monte de ponto, vírgula, e às vezes ficam meio perdidos, não sabem a que se refere, mas a isso se refere, né? E é bem interessante a gente ter esse conhecimento, porque as leituras, especialmente nas liturgias, algumas vezes não estão completas, pulam, saltam alguns versículos, ou até mesmo são partes de capítulos, então isso pode ajudar também, né? E para separar ainda, finalmente, os diferentes capítulos ou versículos do mesmo livro ou de outro livro, se utiliza o ponto e vírgula. E aí, pois, se eu quero citar um capítulo com versículos, Lucas 4, vírgula, do 16, hífen 30, depois eu ponto e vírgula, e quero o capítulo 5, vírgula, do 12, hífen, até o 16. Então vamos citando, pois, esses diversos versículos. E nesse caso, pois, é Jesus na sinagoga e depois a narração da cura do leproso, do capítulo 4 e 5 de São Lucas. Eu acho que, pois, isso pode ajudar, sobretudo, para o nosso conhecimento, para nossa leitura, quando vemos citações de outros textos, pois, remetendo à Bíblia, acho que pode ser de grande ajuda. E finalmente, só nesse tema aqui de todas as citações, que é um tema longo, mas é mais fácil visualmente, mas pelo menos para conhecimento, pois quando não querem abusar dos números, também pode-se colocar uma S no final, que significa seguinte, ou duas S quando são seguintes. Então, seria Lucas 4,16S, que é para ler o versículo 16 e o 17, e quando vem dois S, são seguintes, pois é 16 e seguintes, os versículos que seguem o texto, não? Então isso pode aí ajudar para você que vai fazer citações, você que, pois, às vezes está em cursos e situações de formação na igreja, às vezes tem os textos e o pessoal às vezes fica um pouco perdido. E, pois, me esqueci que até quando também às vezes eles dividem até o mesmo versículo, quando você já vê alguma vez a letra A ou a letra B, é porque é parte do versículo, né? Só uma sentença, uma frase breve que está indicando o versículo. Geralmente vem, pois, Lucas 4, LC 4,16a. Significa só a primeira parte desse versículo de São Lucas. Ou o B, porque é só a segunda parte. Então, isso também, pois, costumam aparecer também em muitos textos, né? E para terminar, pois, já esse programa só comentando sobre notas, paralelos e aparato crítico, porque muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia, né, e veem tantos citas às vezes embaixo, do lado, antes, depois, as pessoas ficam meio perdidas. Mas para saber se realmente uma edição da Bíblia é boa ou não, pois realmente é só ter que abri-la por qualquer página e comprovar se tem nota a pé de página, se tem paralelos. E isso é assim porque estamos diante de uma Bíblia que, pois, pode servir muito, né, quando são também boas notas e tudo isso, mas, pois, rapidamente comento o que são essas anotações. As notas são, pois, formam parte de um pedaço, de uma parte que se situa geralmente na parte inferior da Bíblia, da página da Bíblia, e onde os tradutores incorporam, pois, as chamadas de atenção, advertências, comentários breves, explicações, que ajudam a compreender o texto, ou situam em seu contexto, às vezes também até histórico, ou simplesmente, pois, deixam para o leitor algum tipo de informação complementária. Isso é de bastante ajuda às notas, né? Também para um estudo, não só também para a leitura, mas sobretudo para um estudo mais completo, também uma comparação de textos ajuda tanto. Aqui isso seria os paralelos, né? Que também estão, podem estar às margens, direita ou esquerda do texto, né? Que às vezes acontece na Bíblia da CNBB, eu acho que está tudo embaixo, algumas colocam embaixo junto com as notas, outros colocam do lado esquerdo ou direito do texto, né? Que são, pois, esses paralelos, que são referências a outros textos, aos textos que estão lendo, que tem algum tipo de vínculo, né? Podem ser repetições, que aparecem em outros livros bíblicos, sobretudo os evangelhos, pois quando tem uma parábola que narra nos outros evangelhos, pois aparece ali do lado. Ou histórias semelhantes, ou simplesmente chamadas de atenção, para que o leitor compare o texto com outro texto que ali está referido. E depois, finalmente, o aparato crítico, em algumas edições, né, mais especiais, sobretudo nas edições com texto hebreu ou grego, pois a nota de pé de página se conhece como esse aparato crítico, e aí tem referências a outras versões, códices, manuscritos, nos que se pode encontrar algum tipo de matiz ou diferença que justifica outra interpretação do texto e corrige um erro no mesmo, ou simplesmente aporta uma alternativa, né? São muito
completos, esses aparatos críticos de edições da Bíblia hebreia ou das edições do Novo Testamento grego, mas são, pois, esses elementos, né, talvez um dos requisitos que ajude a ter uma boa edição bíblica e contar, pois, com introduções, né? A maioria das Bíblias também traz introduções a cada um dos livros e partes da Bíblia, né? Que, pois, ajuda realmente como parte dos editores ou dos tradutores do texto para situar o leitor muitas vezes no contexto do livro bíblico ou no contexto histórico, né? Quando foi escrito, quem escreveu, qual a estrutura do livro, que partes tem, temática geral da obra, destinatário para que foi redatado, toda uma informação que permite ao leitor se aproximar do texto com o maior número de dados possível para ajudar a entendê-lo e muitas vezes até contextualizá-lo dentro da economia da história da salvação. Mas a maioria das edições contém essas introduções nos livros bíblicos. Eu acho que tudo isso, pois, pode ajudar muito, pois já passei até do tempo que eu gostaria de ter, mas eu creio que possa ser de ajuda, né, até como um pré, né, porque às vezes a gente comentou dos primeiros passos para a Bíblia, mas talvez isso possa ajudar até o pré, né? Quando eu vou abrir a minha Bíblia e buscar um texto ou buscar alguma citação e às vezes não encontro, eu acho que pode ser de ajuda aí para vocês, que talvez para lembrar ou recordar aquilo que foi aprendido na catequese inicial, ou pois, se você não sabia, pois agora, pois católico, você sabe, não? Então, aí está para vocês aí, mais esse programa aí com vocês. E é por isso que, a partir de agora, nenhum ouvinte do Católico Sabia deve perguntar a página da Bíblia, né? Porque já estamos bem esclarecedor, muito técnico, muito profundo até todo esse tema. Diversas traduções, diversos comentários, sem dúvida, traduções também, edições, né? Não só traduções, mas diversas edições também, então sempre tem a sua diferença. Por citar uma coisa que eu estava vendo aqui que é interessante dentro disso que o padre Felipe falava, é os Salmos, né? Os Salmos, por exemplo, tem uma numeração dupla e justamente é devido às traduções, né? Não sei, se você abre o livro dos Salmos, agora que você já sabe que é S-A-L, deve ser, né? Pois a gente confunde por causa da língua, né? Que a gente, porque alguns colocam S-L no espanhol, né? Eu acho que então, mas em português eu acho que é S-A-L. Eu vou ter que colar aqui, porque eu não lembro não. Eu acho que é S-A-L, você já busca aí Salmos. É só S-L na CNBB. S-L na CNBB. Eu tinha estudado S-A-L, mas não sei se é espanhol agora, enfim, né? Também tenho eu que sei latim, grego, espanhol, inglês, italiano, português, você já confunde. Não, mentira. Mas é verdade, a gente confunde pelas traduções, mas S-L, então, aí S-L Salmos. Você percebe que nas citações dos Salmos tem 2 números. E é justamente devido às traduções. Se eu não estou enganado agora, me parece que o primeiro número é a tradução hebraica e o segundo é a tradução latina, de São Jerônimo. E é o que nós católicos usamos. Salmo muito conhecido, por exemplo, é o Salmo 22, 23. Né? Então me parece que nós citamos o Salmo 22, porque é a tradução latina, mas em hebraico é 23, enfim, algo assim. Agora eu não vou aprofundar. Exatamente, Salmo do Miserere, que os padres usam nas confissões, às vezes, né? Como penitência, vai rezar o Miserere. Mas é SL50. Então, é interessante como conhecimento catequético, como conhecimento de estudo também, né? Então, está aí. Agradeço o Padre Felipe mais uma vez. Se você católico não sabia, agora católico você sabe. Mais um programa que a gente ajudou você na sua formação e na sua catequese. Obrigado, Padre Felipe. É isso aí, para a semana que vem esperamos estar por aqui. Vai estar cedo por aqui ou fica mais tempo lá em Joinville? Como é que é? Não, eu venho domingo à noite para dormir só. Não chego para o jantar, mas para dormir eu chego na casa, né? Então aí, terça-feira, de repente, semana que vem, a gente vai estar aqui de volta. Já talvez... ainda dia 1º de fevereiro, acho que a gente ainda consegue gravar de manhãzinha antes de eu viajar. Eu viajo no fim da tarde. Então acho que ainda temos 2 programas em Curitiba. Depois acho que vai ser virtual depois, o nosso próximo programa, depois de fevereiro, acho que vai ser já virtual o nosso programa. Ainda temos que ajeitar, não busquei muito aí desse não, mas tem que ver se me ajeita aqui para buscar como que a gente vai estar fazendo. Mas acho que vai ter que ser na prática mesmo, fazer uma ligação, começar a gravar e ver como é que funciona. Né? A Bíblia fala que cada dia tem sua preocupação, né? Então a gente deixa aí para quando chegar o momento. Por agora a gente se preocupa em estar aqui em Curitiba trabalhando e vamos lá, vamos nessa. Mais uma semana, estou descendo agora para Joinville
Então deixo com vocês também o meu agradecimento pela atenção e a bênção. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Fiquem com Deus.